pessoal, estamos começando hoje mais uma temporada do podcast da EPS, podcast que fala de tecnologia, indústria e soluções da área. Eu sou Guilherme Avelino, sou seu host, sou diretor de operações e de vendas na EPS no Brasil e hoje nós temos um convidado muito especial, é um grande parceiro da EPS. Temos aqui a Stentec, estamos hoje com o Gilmar Júnior, fundador e diretor da Stentec, e também com o Maurício Selmikaits, que também é diretor de operações e negócios. Pessoal, sejam super bem-vindos, é uma grande satisfação tê-los aqui hoje. Eu começo com a minha primeira pergunta. Para quem não conhece a Stentec, qual que é a proposta de valor de vocês hoje no ecossistema da indústria brasileira? Legal, Guilherme, obrigado aí pelo convite, né? A gente está bastante feliz de estar participando aí do seu podcast, né? Agradeço também a EPS, né? E a gente vê a Stentec sempre como uma inovadora no mercado eletrônico, né? Pensando no atendimento ao cliente, a gente busca sempre prezar por atender a necessidade do cliente, seja ela qual for. Então, desde a área comercial, área técnica, tem diversos pontos e análises que a gente faz de cada cliente e a gente busca sempre a melhor solução para cada um dos clientes, né? Então, é um ponto de vista individual para cada cliente, para que a gente possa ser inovador desde o atendimento até a entrega do produto, que é um produto muito técnico, que é o stencil, né? Então, a nossa história traz isso, né? A Stentec é originada da Micropress, que é um fabricante de circuito impresso, empresa fundada pelo meu pai na década de 80, e a gente tem um aprendizado muito grande lá na Micropress. O Maurício também iniciou comigo lá, né, há mais de 10 anos atrás, e desde então a gente veio entendendo que essa era uma necessidade do mercado e a gente veio se desenvolvendo, e nós percebemos em meados de 2017 que o mercado dos montadores em geral, das grandes CMs e pequenas e médias empresas também, tinham essa demanda de ser melhor atendidos do ponto de vista da fabricação do ferramental, né? Então existia essa oportunidade no mercado, a gente já fabricava stencil lá no Micropress e passamos a desenvolver um produto melhor, né? Então o nosso produto evoluiu muito do ponto de vista técnico, ponto de vista de design, né? E desde então a gente começou a entender também as principais dores desses clientes e passamos a enxergar diversas oportunidades. Então, de 2017 para cá, nós tivemos um crescimento muito grande, participação no mercado, e basicamente é isso. Nosso foco é isso, sempre o cliente, olhar o cliente, entender o cliente e entregar o melhor que a gente pode. Bacana, Júnior. Você falou bastante aí de stencil. O pessoal que está assistindo a gente aí é muito nicho de mercado mesmo, indústria eletrônica. Mas o que diferencia hoje, na prática, um fornecedor de stencil bom de um fornecedor estratégico para as indústrias brasileiras? Vamos lá, tem vários olhares para isso, né? E eu enxergo o mercado como um mercado muito competitivo, né? Falando especificamente do stencil, pode ser desenvolvido ou entregue para o cliente um simples ferramental, né, que atende o básico do processo e que vai entregar um desempenho satisfatório, mediano, né, e realmente não entregar diferenciais para o processo, que a gente sempre foca, e aí entra a nossa excelência, né, que diferencia um bom de um excelente, né? A gente se considera um excelente fornecedor. É realmente entender essa necessidade do cliente lá, e falando realmente do mais importante, que é lá na linha de produção, na linha de montagem dos eletrônicos, né? O stencil, ele faz parte do primeiro processo, que é a impressão da pasta de solda. Então, a gente consegue entender quais são as dificuldades desse pessoal da engenharia. A gente traz isso para dentro de casa, tem toda uma lição aprendizada em cada projeto que é feito, com base em todo o know-how que nós temos, e aí a gente consegue entregar a melhor solução. Então, o diferencial é exatamente esse, não só fabricar um ferramental, mas entregar uma solução para que o mercado precisa, né? Esses técnicos de produção precisam. Sem dúvidas. Em complemento, primeiramente, muito obrigado pelo convite, Guilherme, uma grande satisfação participar do podcast de hoje. E eu digo que a Stentec ela tem um propósito de não ser apenas um fabricante de stencil, e sim um parceiro estratégico
para que os clientes consigam melhorar a soldabilidade dos componentes e obter o melhor resultado na montagem de placas eletrônicas. E a gente trabalha muito essa questão de diferenciais com o suporte técnico e com o know-how, para que o cliente possa ter o nosso apoio para resolver problemas de processo. Mesmo, independente se seja na esfera da impressão de pasta de solda ou nas demais esferas do processo, a gente tem uma equipe e um nível de suporte que pode ajudar o cliente a resolver o seu problema e obter o melhor resultado na montagem. Bacana, Maurício. E é interessante que eu estou vendo aqui o slogan de vocês, né? Que é imprimindo solução e inovação. O que vocês têm feito no sentido prático e estão entregando para o mercado aí de inovação que vocês podem dividir hoje com a nossa audiência? Bom, hoje, de uns anos para cá, a gente vem percebendo no mercado externo, né, fora do Brasil, que existem tecnologias já mais inovadoras, não necessariamente para a fabricação de stencil, que é uma tecnologia que já está bem consolidada e houve pouca evolução nos últimos anos, mas principalmente tecnologias, por exemplo, de tratamento de superfície, até novas técnicas de design que permitem a gente conseguir entregar mesmo soluções que não são as mesmas soluções de 10, 20 anos atrás e nem 5 anos atrás. Então, acompanhando a evolução da própria tecnologia eletrônica, a gente conseguiu adequar o nosso conhecimento, o nosso know-how e fazer as mudanças necessárias, né, para que a gente consiga ser inovador, né? Então, o Maurício vai comentar mais tecnicamente sobre alguns pontos relevantes em que a gente conseguiu desenvolver, mas, de uma maneira resumida, não só tecnologia, mas principalmente um know-how diferenciado que permite a gente ser inovador. E falando nisso, Júnior, como que evoluiu esse mercado de stencil ao longo dos anos em termos de tecnologias e materiais? Como que você consegue dividir isso para a gente e compartilhar o conhecimento de vocês, que vocês são hoje os maiores especialistas de stencil no Brasil? Certo. Dividindo o stencil um pouco em dois ou três olhares diferentes, né? Então, quando a gente fala da principal matéria-prima, que é o aço, por exemplo, né? Nós temos fornecedores do exterior, né? Do Japão, da China, Europa, Estados Unidos, em que eles vêm desenvolvendo tecnologias novas e fazendo com que essa matéria-prima evolua, e basicamente reduzir o grão do aço ao máximo que eles conseguem para proporcionar uma melhor rolagem da pasta de solda, uma melhor deposição da pasta de solda e de forma simplória, prender cada vez mais a pasta de solda ao aço, né? E falando dos revestimentos, né? Então, desde o nanocoating até outros revestimentos, nós temos e participamos, inclusive, da implantação e teste de um revestimento que é o Nano Slick Gold aqui no Brasil. Isso foi testado e aprovado por alguns clientes nossos aqui no Brasil. É uma tecnologia muito nova, muito disruptiva, inclusive, porque permite a gente montar, o cliente montar componentes que são muito desafiadores, né? A gente percebe que existe algumas barreiras econômicas para isso, né? Apesar da gente conseguir comprovar ROI, comprovar que é um investimento interessante, mas realmente existe um custo maior nisso, né? Então, existem tecnologias novas que não transformaram o processo, mas estão fazendo com que o processo também evolua. Ainda no segmento da inovação, é de grande orgulho algumas conquistas que a Stentec conseguiu entregar nos últimos anos, né? Eu gostaria de citar algumas delas aqui hoje, iniciando pelo Stencil High-Up. É uma tecnologia desenvolvida pela própria Stentec em substituição a uma tecnologia anterior com o nome Pump Print. Então, placas convencionais, principalmente para aplicação de linha branca, linha marrom, você tem grandes componentes de potência e você utiliza o stencil para imprimir adesivo também na placa de circuito impresso. E o mercado nos trouxe uma dor muito grande na aquisição e na utilização desse stencil. Então, é um ferramental que você não encontrava nacionalmente. Então, além de todo o desafio de logística, às vezes de idioma,
você também tinha um baixo desempenho satisfatório no processo. Então, era comum grandes montadores sofrerem com retrabalhos ou com necessidades de solicitar uma reposição desse ferramental. E a Stentec, em 2017 para 2018, iniciou as primeiras fabricações do stencil high-up, onde nós temos uma tecnologia com o melhor revestimento das aberturas e nós conseguimos entregar para os nossos clientes um menor prazo de fabricação, que é muito importante para os clientes do nosso segmento. Nós conseguimos melhorar o desempenho da aplicação do adesivo nas placas de circuito impresso, o que até hoje é motivo de grande comemoração, porque, naturalmente, se você tem dificuldades com insuficiência ou com uma baixa repetibilidade do processo, isso vai travar a sua linha de produção e até mesmo uma facilidade em realizar a limpeza do ferramental. Então, foi um marco importante, foi uma grande conquista para nós da Stentec. Outra inovação, né, outra novidade importante foi o Stencil Design Report. Hoje, no momento em que nós encaminhamos o arquivo para aprovação técnica, junto com esse e-mail vai esse documento, onde nós temos basicamente um dashboard com informações estratégicas e valiosas para auxiliar o cliente a realizar a aprovação técnica do stencil. O cliente paga mais por isso, Maurício? Não, isso está incluso dentro do nosso padrão de atendimento e para qualquer categoria de stencil. E qual que é a vantagem para quem recebe hoje esse documento hoje pronto, junto com todas as outras informações? Excelente pergunta, Guilherme, porque eu confesso que foi uma grande deficiência do nosso mercado até então. Nós temos a norma internacional, a IPC 7525, que nos traz recomendações de como avaliar um projeto de stencil. O que eu devo me preocupar, quais são os cálculos que eu devo fazer, quais são as outras variáveis envolvidas ali no projeto que eu preciso me atentar para entender que eu vou ter um bom desempenho no processo. E na prática, para o cliente, um engenheiro de processo que está lá na montadora, então você engenheiro que trabalha na montadora, tem ali a aprovação e aquisição de stencil como um dos desafios, dentre diversos outros no seu dia a dia, você tem que atender às recomendações, né? A IPC 7525 é uma norma recomendativa de realizar um cálculo de error rate, o cálculo de aspect ratio, ou analisar termos técnicos que vai te exigir abrir o arquivo Gerber, realizar a medição de uma abertura. Para chegar nessa análise é muito complexo, tanto que grande parte do mercado não conseguia atender essas análises. E hoje essas informações estão resumidas no documento. Então, permite com que o cliente tenha uma aprovação técnica baseada em dados, né? Tenha diretriz, consiga reforçar diferenciais até mesmo para o cliente numa auditoria de como ele realiza a aprovação do projeto, e isso traz mais segurança e mais repetibilidade no sucesso da aplicação da pasta do solo. Com certeza. E é interessante, Maurício, que você falou que vocês começaram essa tecnologia em 2017. A gente está em 2025, então a gente tem aí quase 8 anos desde o início. E de lá para cá eu entendo que vocês tiveram que educar, ensinar para o cliente de vocês que existe esse novo processo, né? E os nossos clientes são comuns, são as grandes indústrias eletrônicas, e os engenheiros estão ali 24 horas por dia trabalhando, e se não é problema, ninguém quer mexer. Como é que vocês fazem hoje para educar, mostrar que existe essa solução e que essa solução vale a pena para ele investir hoje? Claro, com certeza. Excelente pergunta, e basicamente hoje a Stentec, ela investe não só na visita, em rodadas de visitas comerciais, mas também numa visita comercial que vai ter a oportunidade de um treinamento técnico. Então, importante para você que está nos assistindo, saiba que a Stentec, ela fornece treinamentos específicos para o processo de montagem de placas eletrônicas, aonde a gente vai trazendo esses treinamentos, dicas valiosas de processo, nós vamos facilitar uma leitura de algumas normas e de alguns insights de como evitar problemas de processo, como melhorar a produtividade e como ter dicas valiosas para você obter o melhor resultado na montagem das placas eletrônicas. Então, as visitas com treinamentos e os webinars. A Stentec, ela vem promovendo webinars para os nossos clientes e convidados. Inclusive, temos um recente, certo? Temos um que está para acontecer em breve, certo, Guilherme? Temos um webinar que vai acontecer agora em dezembro.
A data dele eu vou divulgar 9 de dezembro. Está confirmado e você vai conseguir mais informação na legenda desse vídeo. É um webinar exclusivo para convidados, clientes, e a gente vai estender para você. Na legenda desse vídeo você acha mais informação. Mas Maurício, você entrou agora para falar aí de qualidade, de processo. Qual que, na prática, são os erros mais comuns no design stencil que geram problema de soldagem? Excelente. Bom, no meu ponto de vista, Guilherme, o principal erro é não fornecer as informações suficientes para o desenvolvimento do projeto. Tá? Então, a gente trabalha muito nesse ponto, a gente vem educando o mercado através dos treinamentos, através das visitas, mas é importantíssimo a gente olhar para o projeto da placa de circuito impresso. Então, no momento que a gente fala de design de stencil, de desenvolver um bom ferramental para o processo, é essencial que a gente tenha condições de ter o arquivo da placa e enxergar algumas coisas nessa placa de circuito impresso. Infelizmente, não é todos os clientes que conseguem, né, trabalhar dessa forma ou disponibilizar esse arquivo, mas é uma informação essencial para que a gente possa fornecer o design de stencil. Então, nós temos componentes ali, agora um pouquinho de termos técnicos, footprints de componentes que podem ser definidos pelo cobre ou pela máscara. Nós temos serigrafias, que tem sido um grande vilão de uma boa deposição e pode causar alguns problemas. A gente tem técnicas de aumentar o volume de pasta de solda, que é o que nós chamamos de overprint, e um furo de via no meio do caminho ele pode atrapalhar. Entre outras coisas que sem ter o arquivo da placa a gente não consegue enxergar e dar a sugestão ideal. A gente até consegue propor um design, mas naturalmente algumas análises a gente não vai conseguir realizar. Então é um ponto importante se atentar na importância de ter os arquivos completos da placa no momento de requisitar um stencil. É interessante você falar isso, Maurício, porque é um dos desafios que eu tenho também lá na EPS. A EPS hoje grava software em fita componente eletrônico. Nós somos uma empresa definida como preparação de componentes eletrônicos, né? Então, o número de hoje é mais de 50 milhões de componentes gravados. E a gente ouve isso e fala, cara, então o cara conhece de componente eletrônico. Não, porque componente eletrônico está mudando todo dia. Então, você pega dos últimos 3 anos para cá, e a gente vai falar isso lá na frente, os componentes estão diminuindo. E recentemente a gente estava conversando com um cliente nosso automotivo e ele falava, pô, mas por que vocês fazem raio-x no componente, vocês fazem cross-section, por que vocês estão marcando só no canto superior a laser o componente e os componentes estão ficando menores, mais sensíveis e mais difíceis de trabalhar? Então eu acho que uma responsabilidade nossa como fornecedor e especialista na nossa área, ela está mudando. A gente precisa conhecer um pouquinho mais de, cara, mas como que está hoje o processo pós ou antes a preparação para entrar o meu produto ou o meu serviço? E esse é um desafio que eu tenho muito na minha área hoje, de sentar com os principais clientes e dizer a importância de fazer um raio-x numa peça, de fazer um cross-section num componente complexo, por que a primeira camada do die tem que ser respeitada, por que eu não posso marcar laser na peça acima de 20 micros em determinados componentes, por que eu tenho que saber aonde que esse wire bond está indo na peça que pode dar um problema de campo e seguir em frente. Então, quando você fala desses principais problemas, eu vejo que tem coisa que a gente detecta no processo. E eu acho que tudo aquilo que a gente detecta no processo é lucro, porque fica com problema dentro da empresa. Consegue resolver dentro. Né? Exato. E aí a minha pergunta é, como vocês fazem dentro da área de vocês essa preocupação de não deixar, ter certeza que o cliente consegue resolver lá dentro o problema? Na minha área, um exemplo, é o cliente passar um componente que vai apresentar uma falha lá na frente, daqui a um ano, que pode gerar um recall. De forma preventiva, você Isso. disse, né? Eu acho que isso que o Maurício estava comentando sobre a importância do cliente enviar os arquivos completos, né? Acho que complementa bastante o que você esse comentário que você fez, essa pergunta, Guilherme, porque eu vejo isso, fazendo uma analogia com um médico, por exemplo, né, com a área médica, como um exame básico que a nossa área de engenharia precisa solicitar e ver as informações preliminares ali, básicas, para que a gente realmente possa dar um diagnóstico completo. Ou pelo menos que não seja completo inicialmente, que é comum, né? A gente vai pedir mais informações, mas que a gente consiga ser mais assertivo, né? Muitas vezes, e essa é uma mudança de mercado que a gente percebeu, que ela está ocorrendo ainda, mas a Stentec fez parte ainda, está fazendo parte disso, é a gente sempre deixar claro isso para o cliente. Não basta simplesmente
a gente receber um projeto, receber uma demanda, receber uma oportunidade de melhoria ou uma necessidade de solução de problema no cliente e simplesmente, entre aspas, inventar uma solução, propor uma solução com base em achismo. Realmente a gente precisa, de fato, das informações do processo, muitas vezes até do tipo da pasta de solda que é utilizado, qual componente que está desempenhando mal e qual que é esse problema, e o arquivo completo. Então, é um conjunto de fatores e informações que faz com que a nossa área de engenharia consiga realmente dar um diagnóstico completo, aí sim completo, né? Essa solução, o cliente ele tem que ser envolvido e tem que estar ciente disso. Se a gente não for transparente com o cliente e deixar claro que caso a gente não tenha todas essas informações, vai ser difícil propor a melhor solução. A melhor solução ela está diretamente ligada a ter todas essas informações. Então é muito importante e é uma mudança de cultura do mercado que a gente vem percebendo de forma positiva, né? E a gente faz parte integral disso, com certeza. Bacana. Maurício, você falou aí um pouco de Area Ratio e Aspect Ratio, né? Voltando para esse tema, como é que esse conceito está hoje? Ele ainda é soberano ou novas tecnologias estão mudando o jogo? Com certeza. É um tema que ainda é soberano. Nós tivemos recentemente uma nova revisão da IPC 7525, em 2021. Os valores recomendados de Error Rate e Aspect Ratio, eles mudaram. Na verdade, o de Error Rate ele reduziu, mas de fato ainda continua sendo o cálculo que é o principal termômetro para o cliente, né, para o engenheiro entender qual que é a probabilidade de ele ter sucesso na deposição de pasta de solda do stencil para a placa de circuito impresso. Então, são cálculos essenciais e que, de fato, eles vão entender a relação do tamanho da abertura com a espessura do stencil. E isso vai nos traduzir qual o tamanho do desafio. E o mercado tem visto cada vez mais o efeito da miniaturização. Sem dúvidas, a gente tem componentes cada vez menores e todos esbarram no cálculo do Error Rate Aspect Ratio. E a gente traduz isso de uma forma mais clara e mais simples através do Stencil Design Report. Inclusive, incluindo que o Gilmar acabou de comentar, da pasta de solda. Então, uma informação valiosa para você, engenheiro que está nos assistindo, saibam que a pasta de solda ela tem uma relação com o stencil. E na IPC 7525 a gente tem a recomendação de que a menor abertura do stencil ela tem que comportar pelo menos 5 esferas da pasta de solda que você utiliza. Então, imagina, como calcular isso, né? O engenheiro, o nosso cliente, o engenheiro de processo que está aprovando o stencil, ele vai encontrar qual é a menor abertura e fazer esse cálculo. Então, através da nossa documentação, que é o Stencil Design Report, a gente consegue entregar qual que é o mesh de pasta de solda recomendado para que ele seja assertivo no projeto de stencil versus a pasta que está sendo utilizada. Então, é uma combinação interessante. E no sentido do que o Júnior comentou, é extremamente importante esse trabalho que a Stentec desenvolveu nos últimos anos de compartilhar conhecimento e do cliente também entender que o stencil ele é um verdadeiro canivete suíço. Ele tem condições de, através de estratégias aumentando, reduzindo ou desviando a deposição de pasta de solda, de eliminar ou conseguir utilizar componentes com algumas dificuldades, seja de coplanaridade, entre outras características, outros desafios com placa de circuito impresso, seja uma descentralização de máscara, uma altura, uma espessura indesejada de máscara ou de serigrafia na placa de circuito impresso. Então, é um ferramental que tem o objetivo de aplicar a pasta de solda, mas naturalmente ele consegue comportar alguns problemas de outras variáveis que estão interligadas no processo. E quando o cliente ele consegue enxergar essa informação e trazer junto com a gente no momento de fazer uma requisição, a gente pode ser assertivo. Tem um componente, por exemplo, muito comum de ser um desafio para a montagem, que são os conectores. São componentes grandes, de grande massa, que é comum a gente encontrar o desafio de coplanaridade, de planicidade. Né? Nós também temos o termo lift pin. Então, ao componente ser inserido na placa, a gente pode ter um ou mais terminais que não vão tocar o pad da placa. E você vai ter uma falha na soldabilidade desse componente. E existem algumas estratégias para resolver esse problema, aumentando a altura e o volume de deposição de pasta de solda. Mas nós temos
componentes iguais, de fabricantes diferentes, que hora a gente tem esse problema e hora a gente não tem. Então, a gente tem que ser assertivo até no momento de saber em que momento recomendar uma estratégia, porque isso pode encarecer o ferramental, encarecer o prazo de fabricação também. Então, esse desenvolvimento em conjunto de ganhar conhecimento e de olhar para o processo é extremamente valioso para o nosso segmento. Aproveitando, Maurício, se você puder comentar um pouquinho também das dificuldades que muitas vezes ocorrem em relação ao layout da placa, né? Tem alguns desafios que o stencil consegue resolver que são originados a partir do layout da placa. Não deveria muitas vezes ter sido... ou às vezes, muitas vezes o layoutista não tinha opção de um outro design, de um design mais adequado, ou é um projeto que não tem a possibilidade de passar por uma revisão de melhoria de design, e muitas vezes o stencil entra como solução desse problema, né? Então é importante os engenheiros que estão nos ouvindo saber que existe esse tipo de solução através do stencil, né? E somente acionando a Stentec e nos deixando claro qual que é esse tipo de problema para realmente a gente propor a melhor solução. Mas tem solução. Com certeza. Esse canivete suíço que você estava comentando. Com certeza. Foi um excelente ponto, porque, de fato, eu entendo que existe um conflito de interesses entre projeto e processo. Quem está do lado do projeto, ele tem os seus objetivos, dissipação térmica, impedância, enfim, todas as variáveis... Aproveitamento de espaço ao máximo. Né? Enfim, ele vai ter os interesses dele para brigar. E o processo também. Eu ter um tamanho de pad adequado, eu ter um espaço para fazer um overprint, eu fazer uma dissipação num thermal pad, mas sem prejudicar uma segmentação da abertura para reduzir void, que é um defeito que acontece também. E exatamente como... Desculpa te interromper. Fora as manipulações do próprio fabricante de placa. Sim. No processo de preparação da fabricação da placa, no CAN, sim, né, do fabricante, ele pode, muitas vezes, faz determinados ajustes, muitas vezes de acordo com a norma, mas que pode ser que atrapalhe no processo de montagem ou no design padrão. E aí a gente tem que fugir do padrão e buscar alternativas. Exato. Então, seja por um mau dimensionamento do tamanho do pad, do componente, seja pelo fato do componente ele ter uma característica de dificuldade na soldabilidade, que nós precisaríamos usar uma área maior e não consegue porque tem componentes próximos ou tem um furo de via ali que não permite uma maior deposição de pasta. O stencil ele consegue, estrategicamente, você trabalhar o design para resolver esse tipo de problema. Caso recente, por exemplo, a gente tinha uma placa onde uma etiqueta foi posicionada muito próxima a componentes extremamente pequenos. E isso atrapalhava um ponto crucial na impressão, que é o gasket. É a vedação entre o stencil e a placa. E no momento em que o processo ele alinhava a placa com o stencil, criava-se um gap. Tinha um stopper mecânico entre o stencil e a placa, que era essa etiqueta. Então, a gente conseguiu solucionar esse caso usando a tecnologia de stencil híbrido, onde a gente reduziu a espessura no lado de baixo do stencil e conseguiu acomodar essa etiqueta. Então, esse é um dentre vários desafios que o stencil consegue resolver através de técnicas de design. E o que é interessante, né, Maurício e Júnior, é que quando a gente fala em mudar um projeto de um cliente, a gente está falando de algo extremamente complexo, caro, período longo. Então, vocês têm uma oportunidade que vocês talvez conseguem resolver um pequeno problema, ou talvez um problema maior, numa mudança de stencil. Sim. Que eu imagino que você consegue fazer local e num prazo bem mais rápido, para o cliente ter um retorno muito mais rápido disso. Com certeza. Trocar milhares de componentes e de placas é extremamente mais difícil e inviável ao ponto de você conseguir resolver com stencil. Uhum. Mais um case que eu posso compartilhar e vai muito no sentido dessa provocação que você fez, Guilherme. Recentemente, um cliente tinha uma biblioteca de design de stencil com a Stentec e tudo estava indo muito bem. Até que um belo dia ele começou a ter problemas com alguns chip components. E não dava uma boa soldabilidade, ele não conseguia concluir com êxito a montagem da placa de circuito impresso. Esmiuçando o que estava por trás do problema, foi detectada uma troca do lote de componentes, aonde nós tínhamos uma categoria talvez Z-, e ao realizar uma amostragem, uma análise dos componentes, a gente tinha problemas graves do acabamento do próprio encapsulamento. E
A compra já tinha sido feita, os componentes já estavam na fábrica do cliente. O que fazer? Jogar milhares de componentes no lixo? Imagina o tamanho do prejuízo para o cliente de não conseguir usar aquela compra que tinha sido feita. E o tempo de parada de fábrica, de processo, de gente, de não atender o cliente final, não atender o mercado, isso é gigantesco. Exato. E aí, através de uma análise, para entender qual que era a tendência desse problema no encapsulamento e as propostas de design de stencil que foram testadas, nós conseguimos solucionar com o investimento de um stencil, que foi produzido em menos de 2 dias úteis, uma ferramenta rápida, acessível, e resolveu o problema do cliente. Espera, Maurício, você falou que você faz um stencil em menos de 2 dias úteis para algumas condições? Exato. Aqui no Brasil, pois é. Cara, fantástico. Na verdade, às vezes em horas até, né? Tem casos que em poucas horas a gente consegue atender a demanda, a necessidade do cliente, propondo essa solução, seja por demanda de um problema, para resolver um problema, uma parada de linha, seja lá qual problema que for, é possível produzir em horas e nós já fazemos isso, corriqueiro para nós, né? E já atendemos demandas complexas, inclusive de logística, em poucas horas. Né? A região de Manaus, por exemplo, é um polo industrial relevante no Brasil, né? A gente sabe que a gente está falando com o pessoal de todo o Brasil aqui, mas principalmente o pessoal de Manaus, pessoal que está em São Paulo, interior, sul, e pessoal de Minas também. Mas falando de Manaus, a gente sabe que a gente tem um desafio logístico grande, né? E chegamos a atender projetos lá que foi surpreendente para todo mundo, inclusive para nós, né? O tempo que a gente conseguiu atender. E, de fato, é um grande diferencial. Sem dúvidas. Comentamos aí sobre a Zona Franca de Manaus, né? Até convido quem está nos assistindo a acompanhar o LinkedIn da Stentec. Nós publicamos alguns cases de sucesso, tem alguns casos interessantes que certamente pode contribuir para o dia a dia de cada um de vocês. Vale a pena conferir. E Manaus é muito estratégico para a Stentec. Segura Manaus, Maurício. A gente vai falar de Manaus daqui a pouco, Maurício. Eu sei que você conhece bem Manaus, o pessoal de Manaus está acompanhando a gente. Você falou algo que me chamou muita atenção, né? Para quem está assistindo a gente, a nossa audiência, quiser rolar o feed das redes sociais, em 2024 nós tivemos o primeiro workshop de SMD em Manaus e foi espetacular. Mais de 110 pessoas, mais de 40 grandes indústrias participaram. E teve uma palestra que me chamou muita atenção, que foi feita pelo nosso colega Everton. O Everton é mestre e doutor pela Universidade de Manaus, né? Ele falou sobre miniaturização de componentes. E eu ainda acho que esse é um tema que ele não entra muito em pauta. Primeiro porque talvez não seja um tema muito chique, mas tem um ponto que eu queria destacar aqui. Lá na EPS a gente também tem uma atenção muito grande. Quando a gente fala de miniaturização, é literalmente os componentes ficarem menores. Só que o que passa despercebido, e aí tem uma segunda camada, que a gente está falando ali de que os componentes eles têm mais dificuldade hoje de dissipar calor, eles estão mais sensíveis a SD, eles têm uma espessura menor, o manuseio ficou mais difícil, a embalagem para manter esse componente está mais complexo. Então, tudo ficou mais complexo e controlado nesse item. E a realidade, pessoal, é que vai só piorar daqui para frente. E quando vocês têm uma solução que atende isso, eu acho fantástico a gente ter no Brasil isso, porque lá na EPS eu tenho componentes cada vez menores. E está cada vez mais difícil você sentar com o cliente e dizer, pessoal, isso aqui a gente precisa sentar e conversar. E o melhor momento, no meu entendimento, para falar com o cliente é quando a gente não tem um problema. Quando não tem um problema, tudo é lucro. Então, até falando do webinar que vai estar aí, pessoal, 9 de dezembro, legenda, link, participa, que a gente vai estar falando mais um pouquinho disso, mas eu vou deixar um pouquinho mais lá na frente para os rapazes concluírem. Mas, Maurício, você estava falando aqui de desafios na área de processo e qualidade. Você tem um item que toda vez que eu visito meus clientes, e a gente fala de stencil também, eles trazem, é o nanocoat. A pergunta de 1 milhão. Quando faz sentido e quando não faz sentido ter e usar nanocoat? Que legal, excelente. O nanocoating, pessoal, ele é um produto químico aplicado no stencil e ele vai trazer um nanorevestimento à superfície do stencil. Esse revestimento ele tem características que permitem ter uma superfície hidrofóbica e oleofóbica e, naturalmente, isso vai reduzir o acúmulo de pasta de solda e fluxo no stencil. Então, no momento em que a gente tem um desafio de miniaturização dos componentes, onde existe o desejo de melhorar
a taxa de transferência de pasta de solda, e principalmente quando a gente consegue enxergar no processo, seja através da printer junto com a SPI, que o processo está exigindo uma maior limpeza do stencil. Então, eu sinto que eu estou começando a ter que limpar o stencil a cada ciclo de impressão. É uma tecnologia que vai entrar diretamente para contribuir, porque essa superfície hidrofóbica, oleofóbica, ela vai minimizar o sangramento de pasta de solda no contact side, no lado da placa do stencil, que é exatamente onde a printer faz a limpeza. Então, se o teu processo ele mostra essas características, insuficiência de pasta de solda, uma exigência muito grande de limpeza do stencil, o NanoCoat ele pode te ajudar e pode contribuir para você obter um melhor resultado. E Maurício, pegando o gancho aí, falando de design e projeto, o que você recomenda aí para quem está projetando otimizar a questão do Aperture Design? Excelente. Bom, nós trabalhamos muito esse tópico no treinamento de design de stencil, um treinamento desenvolvido pela Stentec para os nossos clientes. E nesse treinamento, que vai acabar sendo minha sugestão, a gente traz dicas que estão atreladas à IPC 7525, que é a norma desenvolvida para o ferramental stencil. Nós temos estudos e artigos relevantes citados por fontes extremamente estratégicas para o nosso segmento. E aqui eu acabo para dar uma dica também para quem se interessa pelo tema de stencil, montagem na superfície, que é acompanhar os materiais do SMTA, que é a Associação de Tecnologia de Montagem na Superfície. Tá? Essa associação global ela reúne profissionais e empresas do nosso segmento para gerar material relevante, estudos de caso, soluções, dicas de como melhorar a montagem das placas eletrônicas e de todas as esferas do processo, até teste elétrico, coatings, revestimentos, etc. Então, a gente cita muito essas dicas e são infinitas as sugestões. Nós temos a Half Pitch Rule para componentes com pitch, a gente tem a análise da segmentação das aberturas para evitar void, nós temos o design U-shape, V-shape para chip components, onde a gente vai evitar o tombstone, que é o componente ficar soldado somente em um terminal, nós vamos evitar o solder bead, que é o solder ball característico nesse tipo de componente. Então, é um tema bem profundo, mas que certamente o treinamento da Stentec ele consegue abordar em detalhes cada uma das oportunidades, né, das sugestões de design para resolver problema de processo. A gente acaba falando de compartilhamento de conhecimento e informação, né, pessoal? E eu sei que vocês, assim como nós da EPS, estão participando de workshops, seja aquele que a gente fez recentemente lá em Manaus e foi espetacular, e certamente 2026, pessoal, fiquem atentos, tem mais. Vocês estão fazendo o webinar e a gente tem o próximo dia 9 de dezembro com outros parceiros, especialistas na área, trazendo soluções práticas para quem está assistindo a gente consiga, no dia após assistir, implementar dentro da empresa. Mas que mais vocês fazem em termos de compartilhamento de conhecimento e suporte técnico à indústria eletrônica? Bacana. A Stentec ela tem uma parceria com a Engelet. A Engelet é uma empresa dedicada em oferecer consultoria e treinamentos voltado para a manufatura de placas eletrônicas. Então, a Engelet tem sido um grande parceiro, certo, Marco? Para nos apoiar nesse processo de prestar o melhor suporte ao cliente. Então, nós sabemos que, muitas vezes, no momento em que a gente... lembrando, a gente não fornece apenas um stencil, a gente também presta suporte e vai ser seu parceiro até o final, até você concluir com êxito a montagem da sua placa. Então, nesse momento, pode existir uma necessidade de conhecimento específico em outras esferas do processo, como, por exemplo, perfil de refusão. É um tema extremamente importante e que, de fato, o apoio da Engelet nesse sentido tem nos ajudado a resolver alguns cases e a obter bons resultados na análise de causa e desafios. Então, sem dúvidas, além do webinar, essa parceria que nós formamos com a Engelet é um diferencial para o mercado. Muito legal você falar do pessoal da Engelet aí. A Engelet foi e é o nosso consultor hoje para as 2 unidades da EPS no Brasil, né? A unidade de Manaus e também a unidade de Americana para a parte de SD 2020, né? A gente está sempre procurando outros formatos
de treinamento, pessoas que venham, façam análise críticas. Então, o Demetrios, um abração aí, Demetrios, sempre cuidando da nossa equipe de uma forma simples, objetiva, prática, para que a equipe saia de lá pronta para no outro dia estar apta a dar o melhor. Lembrando que a gente está aqui para prestar solução, né, Maurício? Eu sempre tenho essa preocupação dentro da EPS, porque a gente não tem produto próprio. A gente trabalha o componente eletrônico do cliente. É uma responsabilidade muito grande. Então, ter um bom parceiro que esteja ali vendo boas práticas no Brasil inteiro e consiga te orientar para que você não faça teste dentro da fábrica, mas implemente algo que já funciona, é um grande diferencial. Para você que não conhece a Engelete, pessoal, volta no podcast aqui no YouTube que a gente fez com eles, fantásticos, boas práticas de SD, NPI, projetos, vale muito a pena assistir. E dando um pulo mais para frente, pessoal, vamos falar aí desse Brasilzão que a gente tem aí. Júnior, você acha que hoje o cliente brasileiro valoriza o quê? É custo? É prazo? É performance? O que você enxerga desse tema? Olha, Guilherme, eu acho que tem de tudo, né? O mercado é bem diversificado, né, em relação a essas necessidades. Eu entendo que o momento de cada empresa, né, o momento ou o segmento em que cada empresa atua e até a gestão de cada empresa vai impactar nessa decisão interna. Porque, de fato, sempre é isso. A gente olhando para o cliente, a gente percebe que o que cada um prioriza vai depender desses fatores. Hoje, para a Stentec, a gente busca oferecer para o mercado as 3 soluções. É claro que nem sempre a gente vai conseguir, do ponto de vista de custo principalmente, porque estamos num mercado extremamente competitivo, em que muitas vezes a gente acaba competindo até com ferramentas de fora do Brasil, né? A gente vai procurar atender sempre o cliente, mas principalmente o desempenho, a solução de problemas e esse suporte técnico que nós temos são os nossos diferenciais. Então, quando o cliente busca isso, com certeza na Stentec ele vai encontrar. Por outro lado, a gente sabe que por conta dessa necessidade do cliente de muitas vezes ter um custo menor e atender o básico do processo dele, a gente consegue atender também. Então, hoje na nossa linha de produtos, nós temos os produtos que atendem tanto quem busca custo, quanto quem busca performance e resultado, né? E que naturalmente vão ter preços diferentes. Mas ambos são competitivos e a gente consegue entregar boas soluções dos dois lados. Eu costumo dizer, Guilherme, que os clientes eles batem num triângulo imperfeito e que a gente vem sempre tentando equalizar o máximo possível, que é preço, prazo e qualidade. Sem dúvidas, até você comentou no início do podcast, né, a diferença de um bom fornecedor para um fornecedor excelente, que tem diferenciais, etc. Acho que não só o alinhamento desse triângulo imperfeito, tentando equalizar um pouco mais a relação custo-benefício, mas também dando esse suporte que de fato é o grande diferencial da Stentec. Só quem já teve a oportunidade de ter um problema de processo, uma linha parada, um cliente cobrando em auditoria e sofreu com ou ausência de suporte ou até mesmo uma disputa de, olha, esse problema não é meu, avalie a pasta, avalie o componente, avalie o processo. Então, ter um fornecedor que, não, fique tranquilo. Nós somos um parceiro, a gente vai avaliar o processo, a gente vai avaliar a pasta de solda, a gente vai avaliar o stencil, a gente vai te acompanhar até você conseguir resolver o problema. De fato, isso é um diferencial e que vem nos ajudando a tirar um pouco o olhar do preço. Porque é um suporte que, no momento em que o cliente ele tem a necessidade de receber essa ajuda, ele passa a ter um olhar mais de parceria, de entender esse diferencial e enxergar o quanto isso é importante para ele. E eu vejo isso sendo repassado não só para o engenheiro de processo, mas também para os níveis gerenciais de supervisão, e cada vez mais a gente ter uma fidelidade. É bem comum a Stentec, de fato, não ter apenas clientes, ter parceiros. Então, são históricos de fornecimento que ultrapassam 5, 6 anos de parceria
e a gente acaba criando esse elo muito grande, essa sinergia de, assim como num podcast, numa visita, sentar com um engenheiro de processo, com compras, falar dos principais pontos, mas também poder falar de uma melhoria de processo, poder falar de um desafio que o cliente está enfrentando e ajudar ele a obter um resultado melhor. Falando um pouco, desculpa, Guilherme, só lembrei de um comentário importante que eu gostaria de fazer sobre o prazo. A gente sabe da importância do cumprimento de prazos na indústria de uma maneira geral. A nossa indústria, ainda mais, é muito competitiva. Internamente, a gente sabe que muitas vezes o planejamento é alterado ou houve alterações que saíram do controle e que muitas vezes criam situações de urgência. Prazo na Stentec é um assunto tão importante e tão relevante, que é uma das principais necessidades dos nossos clientes, né? Não só o cumprimento de prazo, mas prazos curtos, que nós temos alguns indicadores para controle de prazo que são acompanhados de hora em hora na Stentec, e temos reuniões diárias em que a gente acompanha esses indicadores para realmente a gente não perder o comprometimento que nós temos com o prazo. Então, para nós faz parte, seja o custo ou seja a qualidade, prazo para nós é o nosso padrão e nosso diferencial também, porque é uma preocupação natural do mercado, né? Seja uma pequena empresa, uma média empresa, uma grande empresa, ele está sempre buscando ali atender também a demanda do cliente dele. E se a demanda for urgente, quem somos nós para falar assim, não, você está no final da fila e a gente não vai atender. Então a gente se esforça ao máximo, na medida do possível. A gente tem um excelente controle de PCP e produção na Stentec, e a gente consegue avaliar se a gente realmente consegue atender ou não o cliente num determinado momento. Normalmente a gente atende. Você sabe que você falou de prazo, Júnior, e prazo é um tema extremamente relevante, né? Lá na EPS, por exemplo, a gente tem mais de 10 máquinas automáticas para gravação de software em componente eletrônico, em fitamento e outras atividades. E um dia, numa auditoria de um cliente na unidade de Manaus, a gente vai já falar de Manaus, ele perguntou, mas, cara, você não precisa de tudo isso de máquina hoje? Eu falei, eu não preciso agora, mas o material que vai chegar do cliente vai chegar sexta-feira, 10 horas da noite, porque atrasou no porto de Manaus, um fiscal teve que fazer uma inspeção, deu o canal amarelo ou vermelho, vai liberar, ele precisa produzir sábado. Cara, você vai precisar ocupar as 10 máquinas automáticas por 5 dias. Sim. Então, eu preciso reagir rápido para ele. Não adianta eu dizer, eu não vou conseguir te entregar os 8 componentes que você precisa, mas eu entrego 7. Ele vai dizer, eu vou fazer o quê com 7 componentes se eu preciso de 8 para montar meu produto? Então, esses desafios, eu entendo que eles geram uma discussão ali calorosa, mas o nosso objetivo é o mesmo. Atender o mercado. E aí, falando um pouco de Manaus, aí, como é que vocês enxergam hoje o papel da Zona Franca de Manaus na demanda de stencil na manufatura nacional? Eu vejo em Manaus um potencial muito grande, né? A propósito, eu encontro com vocês com frequência em Manaus. Sim, então, o Maurício está sempre lá visitando os clientes, parceiros. É legal ver a presença que vocês têm no Brasil inteiro. Sim, legal. Essa nossa presença lá faz parte da importância que a gente vê do mercado de Manaus, da Zona Franca, né? Por sorte por política foi renovado, né, por bastante tempo aí, então nós percebemos um potencial bem grande. Acho que a indústria de uma maneira geral tá percebendo isso, né? Então acho que está voltando o foco para Manaus, que se perdeu durante muito tempo, né? Era uma zona industrial muito mais forte do que é hoje. Sempre que a gente vai lá, a gente encontra com alguém que, nossa, tinha aquela época em que os ônibus passavam, né, divulgando vaga, contratando as pessoas. A gente sabe que não é mais aquilo, mas para a área eletrônica vem ganhando uma força novamente, né? A gente sabe que tem empresas importantes e relevantes do ponto de vista global que instalaram fábricas novas lá. E isso para nós é muito gratificante saber disso. Hoje a gente atende em Manaus pelo menos 40 empresas de forma recorrente, estão sempre solicitando os nossos ferramentais lá. E a gente percebe que o profissional de Manaus está sempre preocupado em buscar inovação, em buscar qualidade, buscar esses diferenciais que a gente vem atendendo. E por isso também que a gente vem cada vez mais pensando em soluções e alternativas para ajudar na qualificação desses profissionais, na divulgação de conhecimento. Um dos motivos da gente estar aqui conversando com você também é isso, né? Então,
sou grato mais uma vez por esse momento, porque o objetivo sempre é esse, a gente não só falar do que a gente é capaz de fazer, vender o nosso peixe aqui, falar sobre a Stentec, mas fortalecer o mercado de uma maneira geral, né? Saber que a EPS pode nos proporcionar isso é muito gratificante. E Manaus, para nós, o nosso mercado principal hoje. Já faz um tempo que a gente vem atendendo Manaus como o mercado mais relevante. E a gente vai estar sempre colocando força nesse mercado, porque a gente sabe que existe um bom futuro ali pela frente. Excelente. Reforçando os comentários do Gilmar, as principais oportunidades para a Stentec estão em Manaus, naturalmente. Então, através dos incentivos e dos atrativos daquela região, os produtos de alto volume, de maior complexidade estão lá. Então, naturalmente, os clientes que precisam de mais suporte, que precisam, de fato, de soluções estratégicas, ali estão. E tem sido muito importante o trabalho que a gente vem fazendo. Aquele momento que eu ia comentar de Manaus sobre o prazo de entrega, a gente tem conseguido fazer uma logística muito estratégica para essa região. Então, tivemos algumas situações do cliente nos ligar. Então, você que está em Manaus, você teve um problema no seu stencil, o stencil vincou, danificou, esqueceu da compra, mudou o planejamento, enfim, precisa de um stencil urgente, né? O que fazer? Aguardar todo o trânsito logístico para chegar, mais o prazo de fabricação. Na Stentec é completamente comum a gente receber a solicitação num dia e no dia subsequente, no dia sequente, o cliente recebeu o stencil na sua fábrica. Nós temos alguns casos assim, compartilhamos alguns no LinkedIn também. Então, esse atendimento estratégico foi muito importante para a região e, de fato, a gente se encontra muito em Manaus. A gente tem intensificado essa rodada de visitas, não só por ser a principal região que nós atendemos, mas por as oportunidades, os desafios estarem lá, e isso nos ajudar a desenvolver a Stentec também, né? Prestando suporte para todos esses desafios e para todas essas oportunidades. E a saudade do bom peixe, né, gente? Olha, que peixe, hein? Manaus, o melhor peixe está aí, eu assino embaixo. Que legal você falar isso. São vários e muito bons. Nossa, sensacional. Eu adoro Manaus. A EPS está em Manaus a completar 15 anos em setembro de 2026, né? Já montamos 2 fábricas lá. Hoje nós estamos ali no Distrito Industrial do lado. Você conhece bem dos principais grandes indústrias. Honda está de um lado, Jabil do outro, Foxconn do outro, Panasonic logo aqui, PST ali do lado. E Manaus tem uma relevância muito importante na economia brasileira e principalmente na eletrônica. Não à toa, Manaus hoje está exportando engenheiros qualificados. Tem outras regiões do Brasil que estão procurando lá bons engenheiros porque eles têm acesso a muita informação e estão extremamente qualificados na eletrônica. Para nós também da EPS tem uma relevância muito grande. Então, boa parte desses quase 60 milhões de componentes que a gente já gravou no Brasil veio de Manaus. A gente entende que com a reforma tributária isso vai estar continuando e é preciso estar próximo dos clientes. Sim. A distância, ela vai ser rompida talvez com os webinars, eles são importantes, dia 9 do 12, pessoal, link aqui na descrição, cliquem lá, procurem, vai ser bem legal. Mas estar próximo do cliente presencial e nos webinars ajudam muito, né? E Manaus para a gente continua sendo muito estratégico e a gente vê isso com clareza para os itens de bem de informática, que por lá hoje são a região mais competitiva para a produção, né? O Guilherme, uma informação complementar que tem chamado minha atenção, dos últimos anos que eu venho visitando a região de Manaus, eu tenho acompanhado com muito prazer um desenvolvimento muito grande de conhecimento dos profissionais daquela região. Uhum. E principalmente nos últimos anos, tenho visto muitos colaboradores, profissionais de Manaus em outras regiões. No sul, em empresas ali que saem do norte. Então, de fato, essa concentração do polo eletrônico em Manaus permitiu um desenvolvimento muito grande dos profissionais daquela região. E, nossa, isso tem sido muito gratificante, né? Eu visitar uma fábrica no sul e encontrar um profissional uma linha inteira de cliente. Produção que veio de Manaus, Exato. que a gente já encontrou. Exato. Então, isso é muito interessante e importante de reforçar sobre a região também. E, Maurício, vamos falar um pouco de futuro e disrupção aí.
Você acha que em breve a gente vai ver Stencil aí com mini componentes da próxima geração 010, 05, 008, 004, popularizados aqui no Brasil, ou já é realidade? O que vocês enxergam hoje? Excelente. Eu imagino um engenheiro de processo que está nos assistindo fazendo assim, ó. A hora que você falou Dor de barriga. esses encapsulamentos, né? Chega a se mexer na cadeira. Bom, vamos lá. Chip Component 010, 05. Nós já temos enfrentado esse tipo de componente nos últimos 4 ou 5 anos. Ele está muito presente, principalmente em placas de celulares. E é comum a gente ter milhares de componentes desses dentro de um stencil para atender, tá? Vejo que sim, a tendência é cada vez mais a miniaturização chegar para todos os demais produtos. E, infelizmente ou felizmente, a gente tem componentes ainda menores, né? Então, o mercado eletrônico está acostumado com 0402, 0201, o 010, 05 já é visto ali com um olhar de preocupação, mas abaixo desse encapsulamento nós temos o 03015 e nós temos também o 008, 004, que é o menor chip component do mundo. Nós tivemos a oportunidade de fabricar um stencil desse para teste, e foi muito interessante, nós conseguimos entregar repetibilidade e uma boa deposição de pasta de solda. Pasmem, num stencil que tinha abertura de 0,15 por 0,15 milímetros, de 6 por 6 mils. É um furo extremamente pequeno, a ponto de você tentar enxergar numa distância assim, olho nu, e ter dificuldade. Então, de fato, é óbvio que não só o stencil foi testado para estar preparado para isso, mas o ecossistema de equipamentos, de processo, tem que se preparar para essa novidade também. Mas, com certeza, eu creio que, com o tempo, isso vai ter uma maior penetração. E não só os chip components, mas até eu ouso dizer que o grande maior desafio tem sido os componentes BGAs. Então, componentes ultra fine pitch BGAs, com passo, né, pitch, distância de centro a centro do componente, com pitch de 0,35 milímetros, tem sido uma dor muito maior, com um tamanho de abertura muito menor e com uma dificuldade muito maior em você aplicar a pasta de solda com repetibilidade. Então, sem dúvidas, é uma tendência que o mercado tem que estar atento e se preparando para isso. E falando de mercado aí, Júnior, como é que você enxerga hoje a importação de stencils da China? É um desafio competitivo para vocês na Stentec? De forma direta, eu não acho que incomoda. A gente sabe que existe, que alguns clientes, até por estratégia ou por cultura, dependem da importação e fazem importação de stencil, mas de tempos em tempos aparece nos procurando para resolver algum problema ou por conta de importação, como você comentou no outro caso, ou que são questões logísticas, ou por algum problema realmente de processo, e que apesar de ser o mesmo projeto e vir lá de fora pronto, a gente sabe que tem diferença entre as fábricas, entre os ambientes, entre as operações, e muitas vezes esses players nos procuram para atender uma solução urgente ou uma demanda porque trouxe um stencil lá de fora e não conseguiu sucesso, né? Seja de forma momentânea ou tentou passar a importar e não deu certo. Então é algo que ocorre, mas eu acredito que não tem um impacto muito relevante no mercado. E como é que vocês enxergam hoje o cliente? Você acha que ele já percebeu o valor ou ele acha que está só comprando uma peça de metal cheia de furo? O stencil ele foi visto por muito tempo, né, como um simples ferramental, ou um ferramental que não era tão relevante, né, apesar da importância, né, e da dependência do processo desse ferramental, não era visto como um solucionador de problemas como a gente vem mostrando para o mercado. Mas por ser uma questão cultural e por ser uma simples parte, um simples ferramental dentro de vários outros, muitas vezes a gente se encontra ainda tendo que explicar isso para o cliente, né, ou para a engenharia, e mostrar a importância do stencil e os diferenciais do stencil. Então, em que realmente ele pode ser transformado de um simples ferramental, um metal cheio de furo, para um
um ferramental que vai fazer diferença no processo de produção, que vai trazer muitas vezes economia, que vai solucionar problema. E aí, com o tempo, a gente tem percebido uma mudança de cultura, uma mudança de olhar em relação ao Stencil. Interessante. E Júnior, já pegando essa reta final aqui nas últimas perguntas, o que vocês gostariam de dizer aí para os engenheiros que acompanham a gente e estão fazendo design de Stencil sem falar com o time de vocês e sofrendo? Com certeza o Maurício vai me ajudar com essa. Ele que é o mestre do design. Com certeza, com certeza. Bom, de fato, o design de Stencil é um conhecimento específico. Nós não temos, não é comum você ter acesso a uma literatura, principalmente no idioma brasileiro, com dicas ou com técnicas de como resolver problemas de processo e como analisar, né, o projeto de Stencil. Então, de fato, ter um parceiro estratégico para transferir esse conhecimento, então estamos falando de alguns aqui hoje, Stentec, a própria Engelete presta suporte através das suas consultorias, capacitando, gerando treinamentos para que a própria equipe do cliente consiga ganhar maturidade, consiga ganhar conhecimento de processo. Então, buscar o conhecimento, estar atento a essas fontes relevantes, não só a norma IPC 7525, mas o SMTA também, que está sempre trazendo um conteúdo relevante, um material estratégico. Tá? E, de fato, o nosso acompanhamento vai facilitar um canal de conhecimento, de olhar para a própria placa de circuito impresso, de não realizar a aquisição de um Stencil que é 1 para 1 com a placa, com apenas uma redução, que é muito comum, né? E até voltando um pouquinho para o último tópico, vai de conta com o que a gente comentou. Tenho visto que a gente tem tido uma grande maior assertividade em fazer com que o cliente enxergue o valor, mas ainda existem sim empresas que acabaram de começar a montar sua própria placa, talvez a esfera, o mundo eletrônico chegou para ela agora, e ela nem mesmo sequer está conseguindo entender a causa raiz de um problema. Então, ela naturalmente vai enxergar o ferramental, o Stencil, como mais uma ferramenta e vai fazer o exercício de custo, do que faz mais sentido, ou talvez do prazo de entrega, mas né, esse trabalho que até o podcast está ajudando de compartilhar o conhecimento, de explicar que é uma ferramenta que pode auxiliar a melhorar o processo e a resolver os problemas de soldabilidade dos componentes, é dessa forma que a gente vai conseguir fazer com que o cliente enxergue o valor. E, Maurício, que mensagem você acha que a Stentec deixa aí para quem quer levar nível de maturidade dentro do seu processo de SMT no Brasil? A busca por conhecimento e de ter orientação sobre como resolver um problema e, de fato, de como ganhar o conhecimento. Então, eu vejo eu tive a oportunidade de ver muitas empresas responderem, por exemplo, uma simples pergunta de uma auditoria. Como que você aprova o teu ferramental de Stencil? E a pessoa tem dificuldade de responder ou falar, não, olha, eu só recebo o arquivo Gerber e o PDF, faço a aprovação, vejo se o tamanho está ok, espessura. Então, no momento em que não tem o conhecimento, de fato, buscar por isso. Né? Então, seja através do nosso treinamento, através da nossa parceria, e promovendo um treinamento interno também, o acompanhamento de uma consultoria, por exemplo, que é o caso da Engelete, são os canais mais estratégicos. Eu acho importante ressaltar também, Maurício, que dentro da nossa carteira de clientes, na quantidade que a gente atende de clientes em todo o Brasil, que são mais de 500 empresas, eu percebo que existe uma parcela muito pequena em que nos aciona, nos busca para ajudar na solução de problemas. Então, a gente está sempre à disposição para isso. Basta a área de engenharia, o engenheiro, ou os gestores, o proprietário da empresa, colocar esse problema para a gente e a gente entender o que a gente pode fazer dentro das nossas possibilidades para ajudar nessa solução. Então, nós não cobramos nada mais por isso. Faz parte do nosso negócio, faz parte do nosso serviço. Então, essa disponibilidade, ela precisa ser melhor aproveitada pelos clientes, né? Já que a gente atende uma quantidade relevante de clientes e tem uma pequena parcela que nos busca de forma recorrente mesmo para encontrar solução de problemas e tem o benefício disso. Porque o benefício é o resultado na linha de produção, né?
Então a gente vai estar sempre disposto a isso e ficamos à disposição de todos os engenheiros aí de todo o Brasil para solucionar qualquer tipo de problema que o Stencil possa resolver. Bacana, pessoal. E finalizando agora, olhando para aquela câmera ali, que mensagem final você deixa aí para os nossos ouvintes do podcast e como é que eles acham vocês e a Stentec? Legal, perfeito. A Stentec está presente principalmente no LinkedIn, a gente vem postando muito conteúdo, né, relevante lá para o nosso mercado. Então, stentec.com.br, vai achar lá as redes sociais, lá no LinkedIn Stentec. No nosso site lá tem telefone, e-mail também, acho que a gente vai deixar na descrição, certo? E nossa área comercial está disposta a receber toda essa demanda que nós comentamos aqui. A gente tem nosso time de engenharia, inclusive gostaria de agradecer ao nosso pessoal lá que está na operação, tocando o dia a dia da empresa. E agradecer todos os clientes e parceiros que nós temos, como a EPS, Ingelete. Os nossos fornecedores também, a gente tem fornecedores muito importantes para a operação da Stentec, que são parceiros de longa data, em que a gente está sempre buscando para solucionar os nossos problemas, né? E agradecer aos clientes que são fiéis a nós, né? Que estão sempre contactando a Stentec e podendo permitir com que a gente evolua, né, e consiga entregar as melhores soluções para o mercado. Bacana. É isso, pessoal. Na legenda desse vídeo, vocês conseguem encontrar o nosso site, conseguem encontrar o nosso LinkedIn, meu LinkedIn também, meu e-mail, os principais canais para contato. E se você teve sinergia com o que a gente falou aqui hoje, se você é interessado sobre como melhorar o processo de montagem das placas, se você tem algum desafio na soldabilidade dos componentes, venha conversar com a gente. A gente está à disposição, independente do fornecimento do Stencil, em criar uma relação, em prestar suporte e ser um parceiro estratégico de vocês na montagem de placas eletrônicas. Excelente, pessoal. Eu finalizo aqui, então. Se você quer mais informação, quer saber do nosso webinar, quer saber do evento presencial que a gente vai ter em Manaus em 2026, quer achar o pessoal da Stentec, clica aqui na legenda do vídeo, vai lá no LinkedIn, digita Stentec, digita EPS, manda uma mensagem. Se gostou desse podcast, comenta, dá o joinha, manda uma mensagem de apoio, manda uma pergunta para eles também. A vida deles aí é isso mesmo, é ajudar as indústrias. E eu finalizo aqui então, pessoal. Eu sou o Guilherme, esse é o podcast da EPS e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!